Bem, vamos agora abrir mais uma vez a palavra de Deus e tirar dela os ensinos necessários para que possamos viver aquela vida que agrade a Ele, possamos viver aquela vida onde possamos cumprir a sua vontade e, acima de tudo, viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Nós temos escolhido o livro de Salmos como sendo a base para todo o nosso estudo. Temos escolhido o livro de Salmos, mas disse para vocês que poderíamos pregar 150 domingos. Mas para que não levássemos 150 domingos, nós selecionamos alguns salmos. Por isso a série se chama Salmos Selecionados. Lembrando a vocês, como sempre, todos os domingos lembramos, que o livro dos Salmos é um convite à adoração. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O que o Senhor falou aos nossos corações no domingo que se passou? Analisamos o Salmo de número 121, quando atentamos para o fato do convite, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E o salmista complementa que o socorro não vem do monte em si, mas vem daquele que criou os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes nós direcionamos a nossa adoração ou a nossa confiança, na realidade, a não quem é merecedor de fato. A Bíblia mesmo nos adverte. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo dizia que muitos se perverteram e acabaram adorando a criação ao invés de adorar ao Criador. E é por isso que o salmista diz: eu levanto os meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem daquele que criou o monte, mas não somente o monte, os céus e a terra. Isso está plenamente alicerçado no primeiro grande mandamento que a palavra de Deus nos deixou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te criou, que te formou. Portanto, Israel, não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos adorar ao Deus dos deuses, e esse primeiro grande mandamento resume-se no fato de que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E a complementação viria no fato de amarmos também ao próximo como a nós mesmos. Vimos domingo passado que decepções, derrotas, fracassos vêm quando os homens deixam de olhar para o alto e deixam de subir e acabam olhando para baixo e descem. E trouxemos vários exemplos na palavra de Deus de que o descer, o desviar os olhos do Senhor e olhar para baixo nos levam a essas derrotas, fracassos e decepções. Vimos a vida de Abraão, vimos a vida de Davi, vimos a vida de Jonas, exemplos claros daqueles que olharam para baixo, e isso trouxe para eles derrotas, fracassos e decepções. Mas vimos que a conotação de elevar os olhos, de olhar para o alto, olhar para o Senhor, subir, e principalmente tendo o monte como sendo essa referência, traz para a gente sucesso, porque subir vimos que significa encontrar refúgio em meio às tempestades, como aquela arca permaneceu 370 dias, enfrentou os 40 dias de chuvas torrenciais, e depois todo aquele mundo alagado até que a terra baixasse, a água baixasse, e a arca pudesse encontrar repouso e lugar seguro nos montes de Arará. Então, olhar para o monte nos dá essa conotação de encontrar o lugar de refúgio em meio às tempestades. Mas também vimos que significa encontrar provisão em meio às provações. Foi quando Abraão subiu naquele monte designado pelo Senhor, e lá teria a tarefa mais difícil de entregar o seu próprio filho como sacrifício a Deus. Mas nós vimos que naquele momento de tremenda provação, onde Abraão, eu acredito que no seu coração e no seu íntimo, sentia-se desolado, mas decidido a sacrificar o próprio filho, vê a provisão em meio à provação. Porque no meio daquele
daquela moita, no meio daqueles arbustos, aparece aquele carneiro preso pelos chifres. E Abraão brada ao ouvir a voz do anjo, ao ouvir a voz de Deus que dizia: não, basta, não precisa sacrificar o teu filho. E ele vê a provisão diante dele. É assim que o Senhor demonstra presente em nossas vidas, quando em meio às provações, por mais terríveis que sejam, nós encontramos, como o ditado diz, aquela luz no fim do túnel. Para Abraão foi o carneiro preso entre os arbustos, e ele bradou e disse: aqui no monte do Senhor, o Senhor proveu, porque Deus é aquele que para sempre proverá as nossas necessidades. Por isso que olhar para o monte, olhar para o alto, significa não somente o refúgio em meio às tempestades, vimos que também significa a provisão em meio às provações, mas também vimos que é lugar de assumir a nossa posição de cristãos. Foi lá no alto do monte onde o sermão do monte foi pregado. As bem-aventuranças, que fala de renúncia, que fala de decisões que nós temos que tomar, de coisas que temos que deixar de lado, para que possamos então adorar ao Senhor. Porque o monte é local de adoração ou é local de rejeição. Terminamos a mensagem domingo passado sendo conclamados ao fato de que quando olhamos para o monte, da mesma forma como no final da trajetória da vida dos discípulos, vivendo a presença de Jesus com eles, antes da sua ascensão aos céus, o Senhor diz: me encontrem lá no monte. E eles foram no monte designado. E lá a Bíblia diz claramente que muitos creram, mas alguns deles duvidaram. Por isso que terminamos a semana passada diante dessa reflexão. Você está subindo ou você está descendo? Você está adorando ao Senhor com a tua vida e com o teu testemunho? Ou você está, na realidade, dando provas de que duvida dele e de tudo aquilo que ele fez por você? Foi assim que concluímos. E a nossa decisão, a tua decisão, a minha decisão tem que ser tomada a cada dia. Vamos subir ou vamos descer? Que subamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos, levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? É para lá que a gente vai continuar indo. E vizinho do Salmo 121, está o Salmo de número 122. E é o Salmo 122 que hoje será para a gente o Salmo selecionado, para que possamos aprender mais do Senhor. Está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 122? Diz assim a palavra de Deus. Se você não trouxe, eu coloco ele aqui diante da tela para você, tá bom? Alegrei-me quando me disseram. E alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direis: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Agora todos juntos a uma só voz, vamos ler o versículo 1 uma vez mais, juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria. Muitos de nós buscamos momentos de alegria. Pelos fogos que aí estão, alegria para alguns, tristeza para outros. Eu não sei se você está alegre ou se você está triste, mas nós temos razões para termos alegrias e tristezas. Quarta-feira eu pensava que seria um dia de alegria para mim, e tem alguns que compactuavam também da esperança daquela alegria, mas foi uma bordoada, não foi?
Quem torce para o verde saiu triste. Mas ontem a gente recuperou um pouquinho da alegria, não é, Ezequias? Isso. Podemos falar, segue o líder. Muito bem. Podemos continuar falando isso. Quarta-feira, a esperança se renova. Não sei o que vai dar. Mas alegria, alguns buscam nisso. Eu estou sendo aqui sincero com vocês. Alguns buscam alegria nos esportes. Alguns buscam a alegria, quem sabe, na política. Outros buscam alegria nas festas, nas celebrações. Teve um aí que disse, eu não gosto de festa. Lembra, né? Um aí que falou aí há poucas semanas atrás. Eu não gosto desse negócio de celebração. Mas alegria. Alegria é um sentimento que o dicionário define da seguinte forma. Alegria é um sentimento de contentamento, de prazer, de viver, de júbilo, de satisfação e de exultação. Nas pessoas, ou seja, no ser humano, a alegria costuma ser expressa através de sorrisos. Como é bom sorrir, não é? Eu amo sorrir. Lá em casa nós temos uma família que eu diria, apesar das nossas dificuldades, nós somos felizes. Nós sempre celebramos. Quando estamos juntos, como damos risadas. Hoje fomos votar, depois fomos almoçar juntos na casa da Thalita, e lá começamos a relembrar coisas, a família toda reunida ali. E como demos risadas? A gente dá risada com um videozinho, a gente dá risada com um áudio que a gente recebe, e as pessoas sabem que o riso e a alegria são coisas que todo ser humano gosta, e por isso que há um investimento alto no humor. Todas as redes de televisão têm seus programas de humor, canais do YouTube de humor. A gente sempre busca lá ver, quem sabe, uma pegadinha, alguma coisa que possa nos trazer alegria, nos trazer satisfação. E sorrir faz bem. Tem um pequeno videozinho aqui, tá, que expressa para a gente um pouquinho desses benefícios do riso. Eu até não tinha ligado aqui o áudio, mas eu ligo agora. Embora ele não seja tão necessário o áudio, mas vamos lá, né? Vamos colocar o áudio e vamos ver 7 benefícios do riso nesse pequeno videozinho diante da gente. O riso melhora a pressão arterial. Reduz o nível de hormônios relacionados ao estresse. É um exercício muscular muito divertido. Melhora a saúde cardiovascular. Estimula a imunidade. Libera endorfinas. O riso te faz sentir bem. E, portanto, diante desses 7 benefícios, sorria. Sorria. A própria Bíblia nos desafia a isso. Olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom o quê? Remédio. Mas o espírito abatido virá secar os ossos. É tão bom quando a gente sorri, quando dá uma gargalhada, quando a gente exercita os nossos músculos. Eu tenho inúmeras rugas de expressão já. Às vezes eu olho, eu já tenho marcas aqui, porque eu gosto muito de dar risada. A minha vida é assim, eu tenho um bom humor. Às vezes as pessoas me tiram do meu humor, mas Deus restabelece. E como eu recupero o meu humor? Nada tira o meu sono. Nada. Louvado seja Deus por isso. E Cida pode dizer isso. É deitar e roncar. E sentir os cutucões dela depois de me acordando. Nada tira de mim a minha alegria. Não me deixa para baixo. Uma coisa pode ser repentina, às vezes a fisionomia muda, mas depois Deus restaura. Porque eu sei disso, que o coração, quando está alegre, ele serve de bom remédio. A Bíblia também nos desafia, está lá em Provérbios 15, 13, o coração alegre, o que ele faz? Aformoseia o rosto. Fala a verdade, sou bonito, não sou? Olha, fiz vocês rirem, pelo menos, né? Ao menos eu fiz vocês darem um sorriso agora. Mas a gente se torna bonito quando a gente tem um coração alegre, aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Tem pessoas que são amargas, não tem bom humor. Às vezes você chega todo fogoso, alegre, conta aquele caso, dá risada e a pessoa
fechada diante de você. Você fala, misericórdia. Você fica até com medo, às vezes, de falar bom dia, porque a pessoa chega, bom dia por quê? Por que bom dia? Gente que é amarga. Mas olha, eu te dou uma dica aqui. Sorria, alegre-se. E um dos motivos de alegria que deveria inundar o teu e o meu coração é esse aqui, ó. É o que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Quantos de vocês verdadeiramente têm alegria quando chega o dia de vir aqui celebrar e estar em comunhão? Amém? Será que você está aqui forçado? Será que para ti é um peso? Será que você está aqui simplesmente para cumprir um ritualismo? O que é que te traz a comunhão, a celebração? Eu sei que alguns não se alegram mais por estarem em comunhão. E a gente vai analisar por que que alguns não se alegram. Por que que alguns não têm mais alegria? Por que que alguns deixam o congregar? Por que que alguns não têm mais o prazer de estar junto entre irmãos? O que é que leva uma pessoa a trocar o estar em comunhão, em não se alegrar mais por estar na presença do Senhor, e troca por qualquer outra coisa? E passam semanas a fio, dias a fio, e a pessoa não tem mais alegria e satisfação em estar congregando. O que é que leva alguém a não se alegrar? Eu considero um primeiro motivo esse: gente que está fora de sintonia. Você é daquela época de TV, espinha de peixe ou pé de galinha? Lembra da antena que a gente botava do lado de fora? Eu me lembro quando a gente morava lá na rua Jaroba, na Vila Joaniza, e a gente tinha um cano que era o nosso, o nosso artifício para tentar melhorar a imagem da TV, era duplicar o tamanho do cano. E a gente botava mais cano ali, botava a antena mais alta, aquela espinhona de peixe. Às vezes conjugava a espinha de peixe com a pé de galinha, vamos ver se melhora. E aí era aquele ritualismo. A gente queria assistir a Globo, vai lá para fora e começa a girar. Tá bom! Aí alguém lá dizia, não, volta! Aí você voltava. Quando a gente ia, melhorava um pouco a imagem, a gente assistia a Globo. Aí vinha um programa que era na Bandeirantes. Você botava na Bandeirantes, você regulava para a Globo, a Bandeirantes ficava ruim, vai para fora, né? Vira, gira, tá, volta. Aí alguns da gente pesavam e falavam, vou duplicar a antena, vou botar uma antena interna junto. E o que a gente botava na antena interna lá? Bombril, né? Já não bastava o bombril para lavar a louça, mas você botava bombril na antena, para tentar melhorar o sinal. Gente, não tem coisa pior do que uma TV fora de sintonia. E hoje veio o sinal digital, aí você fala, pô, melhorou mesmo, a imagem é cinema. Mas tem lugar também em que a imagem digital não pega bem. E é ruim a imagem digital quando começa a quadricular, não é? Foge, aí começa, aí você fala, meu Deus, como é que você vai assistir? Você está querendo assistir o futebol, na hora daquele lance, vem o vento, balança a antena, aí duplica a imagem, você não sabe se a bola foi para fora, se foi para dentro, o que aconteceu? Vai para fora, vira, volta. Não tem nada pior do que uma TV fora de sintonia. E rádio então? Eu gosto muito de ouvir rádio, de ouvir notícias, e nesses últimos dias, né? Você sintoniza ali numa Jovem Pan, numa Bandeirantes, e vai ouvindo, tá. E às vezes a Cida fala, rapaz, você não está vendo, não está pegando direito. Calma, eu quero ouvir a notícia. E chia de cá, e chia de lá. É bom quando a antena consegue satisfazer a necessidade dessa transmissão de sinal. Então, sabe, eu considero que muitos não se alegram em estar em comunhão e na casa do Senhor porque estão como uma TV fora de sintonia, como um rádio fora de sintonia. Quando a gente perde essa sintonia, a gente passa a perder o prazer de estar aqui. E o que a gente considera essa sintonia? Está aqui, Jó mesmo dizia, o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Você percebe quando você está gripado que você perde o paladar? Você perde o prazer de comer. A coisa está diante de você, você experimenta, você não está sentindo gosto, você fala, não quero mais não. A gente perde o apetite, porque a gente não sente o gosto da coisa. Tem gente que hoje talvez esteja aqui hoje, mas fora de sintonia.
A gente tem um espírito aqui dentro de nós que se chama o Espírito Santo. Quando você se converteu ao Senhor, ele veio habitar no teu coração. Está lá em Efésios 1,13. No dia em que você creu, você se tornou habitação, casa do Espírito Santo de Deus. E ele está querendo se comunicar com a gente. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que comunica com o nosso espírito que a gente é filho de Deus. A Bíblia diz que é esse Espírito quem convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. Mas a Bíblia diz que a gente pode muitas vezes não ouvir a voz do Espírito. E sabe o que impede que a gente ouça a voz do Espírito? Os nossos pecados, os nossos devaneios, as nossas preocupações, as nossas angústias. A gente acaba dando ouvidos a outras coisas e está fora de sintonia. Hoje mesmo é um momento em que muitos estão, talvez com atenção aqui e atenção lá fora. Eu não vou dizer que isso às vezes não aconteça com a gente. A gente perde a sintonia. A gente perde a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você soubesse que tinha um jovenzinho que estava crescendo e que por 3 vezes Deus falou e chamou o seu nome. Ele se chamava Samuel. Samuel. Ele ia lá. Eli, você me chamou? Eu não te chamei não, menino. Volta para a cama. Samuel, foi você que me chamou, Eli? Eu não te chamei, menino. Volta para a cama. Samuel, Eli. Já sei. Menino, quem está te chamando não sou eu. Quem está falando contigo é Deus. Por isso volta para a tua cama. E se você ouvir a voz de novo, diga: Senhor, fala, que o teu servo ouve. A sintonia de Samuel não estava ligada com Deus. Estava ligada com as vozes do mundo. E às vezes a gente está assim. A gente está dando ouvidos para as coisas lá de fora. A gente está confundindo o que Deus está querendo se comunicar com a gente. Deus está falando claramente com a gente, mas a gente não está querendo ouvir, porque a gente está fora de sintonia, a gente não consegue discernir a voz do Senhor. O Senhor está dizendo para ti: sai dessa. O Senhor está dizendo: não entra por aí. O Senhor está dizendo: muda essa postura, mas a gente não consegue ouvir, porque a gente está confundindo com a voz lá de fora. E aí quando a gente vem para cá, a gente perde a alegria, porque a gente não consegue ouvir Deus falando. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Uma das razões por que a gente perde a alegria está fora de sintonia. Por isso hoje você precisa clamar a Deus: Senhor, eu quero sintonizar o meu coração contigo mais uma vez. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, Senhor. Que nada, que as preocupações do dia a dia não tirem de mim o prazer de poder ouvir a tua voz. Uma segunda razão pelas quais alguns perdem a alegria é porque, não ouvindo a voz do Senhor, estando fora de sintonia, ele procura a sintonia longe. O coração está longe. Nota que a gente pode estar aqui fisicamente, mas a gente espiritualmente pode estar longe. A Bíblia diz em Mateus 6,21 que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o congregar não é importante para a gente, se o estar em comunhão não é importante para a gente, se o nosso coração está lá fora nas coisas do mundo, se o nosso coração está sintonizado lá, o coração está longe. A gente bota o nosso coração nas coisas que são importantes. E se o congregar não é importante para ti, você não virá. A gente vai ficar aqui muitas vezes dizendo como é bom estar aqui às quartas-feiras às 19h30, mas se o teu coração está longe, se você está fora de sintonia, você acha que não é necessário estar em comunhão para orar. A gente pode fazer 1001 apelos para que você chegue aqui às 17 horas para estudar a palavra do Senhor com a gente. Mas se isso não é importante para você, se o teu coração não está aí, você não vai dar ouvidos, você não vai ter alegria de estar aqui. Porque o teu coração está longe. Isso não é importante para ti. A gente coloca o nosso coração nas coisas que são importantes. Se para ti não é importante orar, se para ti não é importante estudar a palavra de Deus, se para ti não é importante congregar e estar em comunhão com os irmãos, você não vai ter alegria de estar aqui. Mas há uma terceira razão, não somente porque alguns perdem a sintonia,
Não somente porque alguns também estão com o coração longe e pensa nesse coração estar longe. A gente tem um exemplo claro na palavra de Deus. Lembra da mulher de Ló? Deus mandou aquela advertência: Ló, sai de Sodoma e Gomorra com toda a tua família. Ló, sai de lá, eu vou destruir a cidade. O pecado dessa cidade subiu até os céus. Ló, sai de lá, salva a tua vida e salva a vida da tua família. Ló sai de lá com a esposa e sai com as filhas. E aí essa frase diz para a gente: a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração da mulher de Ló. Porque ela saiu fisicamente da cidade, mas no meio do caminho, o que fez ela? Olhou para trás. E ao olhar para trás, constituiu-se em uma estátua de sal. Você já ouviu falar que muitas vezes a miséria, a gente tira a pessoa da miséria, mas a miséria não sai do coração da pessoa? Eu tenho acompanhado isso, nós já acompanhamos isso muitas vezes. Eu me recordo quando alguns saíram do parque industrial, pela bênção de poder ir por um apartamento no Filipinho. Mas alguns fizeram o que com aquele apartamento do Filipinho? Passaram para frente. E voltaram, sabe para onde? Para o mesmo lugar de onde saíram. A gente tira a pessoa às vezes da miséria, mas a miséria não sai do coração da pessoa. Então pensa, onde é que está o teu coração? Porque o Senhor está dizendo para você: sai do mundo e vem para a minha presença. Mas muitos estão aqui fisicamente, mas o mundo continua no coração. E não consegue se desligar das coisas do mundo. Por isso que não tem alegria de estar aqui, porque o coração está lá. E onde está o nosso tesouro é onde a gente bota o coração. Alguns não se alegram por estarem fora de sintonia, outros porque o coração está longe, e outros porque literalmente estão em pecado. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 39:10. Este é um povo rebelde, não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos profetas: dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Israel estava passando por uma situação em que os profetas vinham e diziam o juízo que viria da parte do Senhor. A palavra vinha por meio dos profetas: convertei-vos, arrependei-vos. E eles diziam: essa palavra a gente não quer mais ouvir. Não tem nada de agradável para dizer para a gente, não. Não tem jeito de dizer que a gente pode permanecer como a gente está e do jeitinho que a gente está, no nosso pecado. Tem gente que perde o prazer de vir para a casa do Senhor. Ele não se alegra mais em vir para a presença do Senhor, porque ele sabe que do púlpito virá uma mensagem de reprovação ao pecado. E se a pessoa está em pecado, ela não quer mais ouvir sobre o pecado, contra o pecado. Não está para se pregar alguma coisa que seja agradável para a gente, aprazível para a gente, pastor. Sabe o que tira a alegria de muitos de estar na presença do Senhor? Porque não querem mais ouvir a mensagem de arrependimento. Os próprios discípulos de Jesus, Evangelho de João capítulo 6, disseram para Jesus: o discurso de Jesus é tão duro de se ouvir. Sabe por quê? No começo do capítulo 6, a multidão chega faminta diante de Jesus, e o que Jesus faz? O que vocês querem? Pão? O que Jesus dá para eles? Pão. Pão e peixe. Multiplica, todos comem, se saciam. Sobram ainda 12 cestos cheios do que sobrou da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Todos satisfeitos comeram. Que beleza estar com Jesus, né? Jesus satisfaz as nossas necessidades, Jesus dá de comer para a gente. Só que Jesus aproveitou a oportunidade e começou a pregar. E quando Jesus começa a falar sobre a necessidade do arrependimento, sabe o que os próprios discípulos disseram? Esse discurso está muito duro da gente ouvir, a gente não está afim de ficar aqui mais e ouvir, não. Quando a gente está em pecado, a gente não quer ouvir sobre a repreensão de Deus contra o pecado. É por isso que alguns perdem a alegria de estarem na presença do Senhor.
Quais são as 3 razões pelas quais a gente perde a alegria? Porque a gente está fora de quê? Sintonia. Da mesma forma que o paladar prova o sabor da comida, os ouvidos provam também e trazem prazer para a gente. Só que a minha sintonia, eu estou desintonizado com o Espírito Santo. Eu estou abafando o Espírito Santo. Eu estou me enchendo da minha carnalidade e eu estou me esvaziando do Espírito. E eu não ouço a voz do Senhor. Fora de sintonia não tem prazer. Por isso que eu digo para ti, vai lá no cano da antena e vira. Vira. Tá bom? Tá ouvindo? Não, vai mais, volta. Encontra a sintonia. Ouça a voz do Senhor. Qual é a segunda razão? O coração está onde? Longe. Nas preocupações, no dia a dia, nos teus afazeres, na família, na panela que ficou no fogo. Será que eu desliguei o fogo ou não? Será que a máquina está centrifugando agora? Eu deixei ela na programação lá. Será que vai dar certo? Será que deu Bolsonaro ou deu Haddad? Será que é Dória ou será que é... A gente está longe. Rapaz, como é que eu vou pagar aquele carnê amanhã? Eu já estou no limite. Quanto que era mesmo? Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas. O coração está longe. Está pensando em tudo. Está pensando talvez no filho que não voltou para casa. Quem sabe no filho que está se desencaminhando no vício. Qual é a tua preocupação? Onde é que está o teu coração? Mas outros literalmente perdem a alegria porque estão vivendo uma vida de pecado. Os nossos pecados, diz Isaías 59, 1 e 2. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possam te abençoar, e nem os ouvidos te ouvir. No entanto, o versículo 2 diz que as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus, e impede que ele vos ouça. Porque alguns não se alegram, fora de sintonia, coração longe, ou porque estão em pecado. O que fazer, pastor, para a gente recuperar a alegria? Recuperar a alegria de poder estar na presença do Senhor. Como é que a gente faz para recuperar esse prazer? Para a gente poder estar junto em comunhão, para a gente não desfalecer no meio do caminho, para a gente não começar a ficar falando, não, de novo, vou não, o que é isso? Não, estou cansado. A gente às vezes quer deixar tudo. Como é que a gente faz para recuperar a alegria? Primeiro, desejar estar em comunhão. Você precisa estar determinado a desejar. Sabe por quê? Porque os prazeres do mundo vão querer te atrair. Vai surgir, você pode ter certeza, parente na hora errada. É parente que nunca te visitou, vai chegar exatamente naquele dia, naquele horário na tua casa. Você está decidido, não, hoje eu vou para a casa do Senhor. Não, vem um parente. Eu vou ter que ficar com o parente. Vai ter o jogo agora, rapaz, final. O que eu faço? É uma vez na vida, é outra na morte. Deixa eu ficar em casa. É o futebol, é o parente que chega, é o show dos seus sonhos, é uma ou outra coisa, é a preguiça. Amanhã eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Para trabalhar você vai. Incrível, né? Para trabalhar ninguém chega e fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Acorda e pode chover canivete. Pode chover canivete, você sai ali com a tampa da panela para o canivete não te furar, mas você vai trabalhar. Porque o trabalho é importante ou não é importante? É ou não é? Você quer que seja descontado um dia do teu trabalho, mas o seu descanso remunerado? De jeito nenhum. Mas imagina se Deus fosse descontar as bênçãos que Ele tem para a gente em cada vez que a gente troca Ele por qualquer outra coisa. Imagina se Ele chegasse e falasse, rapaz, você faltou no domingo, já perdeu o domingo e a semana toda. Vou cortar as tuas bênçãos, imagina? A gente vai ficar no débito, no vermelho. Então a gente tem que desejar estar em comunhão. Assim como o cervo brama pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Você sabe o que significa esse versículo? O cervo é aquele gamo. É o filho do veado, daquele que tem as galinhas. O cervo é o filhote. O cervo brama por águas. Por que o cervo brama por águas? Sabe por quê? Quando o cervo, que é um animal frágil, ele pouco consegue se proteger dos seus predadores. Aquelas perninhas finas, compridinhas, o bambizinho, né?
Como que ele faz para correr do leão que chega, daquele felino que vem para comê-lo, para destruí-lo? Como é que ele faz se ele é tão frágil? E você sabe que quando a gente fica apavorado, a gente libera aquela adrenalina. A gente libera aquele cheirinho. E o cheirinho do cervo atrai justamente o seu predador. O medo faz com que ele libere um odor que vai fazer com que o seu predador o alcance e o localize. Aí você sabe o que mais o cervo deseja quando ele está fugindo do seu predador? Água. Sabe por quê? Ele corre e se mete na água. Quando ele se mete na água, o cheiro é encoberto. E o predador vai procurar e não encontra mais ele pelo cheiro. Por isso que tal qual o cervo brama, ou seja, deseja pelas águas, porque ele sabe que estar naquela água vai trazer para ele a salvação da sua própria vida. Se você não colocar o congregar, o estar entre irmãos, o estar na casa do Senhor como caso de vida ou morte, você não vai desejar estar aqui. Lembre que quando o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto, que tinha um caso de pecado grave lá, Paulo disse: enquanto vocês ficarem acobertando esse pecado, a pessoa está sob uma proteção, ele está ali na água, e continua fazendo as coisas erradas. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 5 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios: tira do meio de vocês esse iníquo, tira ele do meio da proteção, para que ele possa se despertar e acordar da situação e do pecado que ele está vivendo. Sabe, a igreja é lugar de proteção, gente. A igreja é lugar de refúgio. É por isso que você deveria desejar estar aqui. Porque é aqui onde o Senhor quer se comunicar contigo. É aqui onde o Senhor quer te ensinar a como viver uma vida que pode agradá-lo. Então tem que haver o desejo. E a Bíblia nos desafia dizendo: é bom e suave, é uma coisa agradável ao Senhor quando os irmãos desejam estar em comunhão. Em comunhão. Deseje, anele como o cervo brama pelas águas. Lembre-se do que o salmista diz: um dia, Senhor, na tua presença é para mim mais desejável do que eu estar 1000 em qualquer outra parte. Que você deseje hoje e diga: Senhor, restaure em mim a alegria de estar em comunhão. 2, valorize estar em comunhão. Você só pode desejar se você valorizar estar em comunhão. Em Lucas 10, 23 diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouvis. Sabe, tinha muita gente que não levava Jesus a sério. Você consegue imaginar se Jesus pudesse hoje estar fisicamente entre nós? Quem é que não desejaria estar com Ele? Quem é que não desejaria olhar para o seu rosto? Há um cântico tradicional, muito tempo atrás, eu cresci ouvindo esse cântico que dizia: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, trazendo a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras
e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Eu creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. Assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Que privilégio, irmãos, que alguns tiveram de ver Jesus face a face. Que privilégio alguns tiveram de poder tocar nele. E que privilégio que nós temos hoje, irmãos, de ter a liberdade de nos congregarmos sem dever nada a ninguém, sem perseguição, sem opressão. E que valor a gente está dando? Que valor a gente está dando a toda essa liberdade que nós temos hoje? Nós temos irmãos nossos na China hoje se reunindo em porões. Nós temos irmãos nossos hoje no Irã que não podem sequer professar o nome de Jesus. Você sabe como eles cantam lá no Irã? Eles dizem, vamos louvar a Deus hoje com esse cântico. Eles colocam a letra do cântico e sussurram no seu coração, sem poder abrir a boca para cantar. Porque se descobrirem esses irmãos nossos que estão lá na Coreia do Norte, eles pagarão com a sua própria vida. Valoriza em nome de Jesus o privilégio e a liberdade que você tem de poder ter ouvido desse Salvador, de poder servir a esse Salvador, de poder ser fiel a esse Senhor. Ou em nome de Jesus, valorize o estar aqui com liberdade. Um dia essa liberdade pode nos ser tirada. E para onde você vai? Se com liberdade você não valoriza estar aqui, você vai para onde? Oh, em nome de Jesus, você tem uma Bíblia em tuas mãos. Você tem um Espírito Santo hoje dentro de você. Valorize. Dê valor em nome de Jesus. Não troque o seu Senhor por migalhas de pão. Não troque o seu Senhor por bolotas de porco. Em 2 de Pedro, Pedro é duro. Abra lá comigo na 2 de Pedro. Capítulo de número 2. Veja o que diz a partir do versículo de número 20. Segunda carta de Pedro 2:20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, meu amado, você foi alcançado por essa graça, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Se você for outra vez envolvido nelas, nas corrupções desse mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Valorize estar na presença do Senhor em nome de Jesus. Não vire mais as costas para Ele. Você parece um cão que vomita e volta para o próprio vômito. Você parece a porca que a gente lava, dá banho, coloca perfume, coloca lá, quem sabe, um brinquinho nela, um lacinho cor-de-rosa, e diz: a porca agora está cheirosa. E você vira as costas, a porca vai para a lama e se meleca toda. Eu tinha um cachorro, e a Cida e a Tainá vão se lembrar muito do Tuta. Quantas vezes nós resgatávamos o Tuta, que fugia de casa? E o Tuta foi em homenagem a um centroavante do Palmeiras. Isso, há muito tempo atrás, o Tuta, né? O Tuta fugia, pulava o portão e se mandava. Era um poodle, passava às vezes uma semana, a gente procurava Tuta, para onde será que o Tuta foi? Um dia a gente encontrava ele, poodle já com o pelo todo crescido, tudo cheio de nós, carrapatos. A gente pegava, trazia o Tuta para casa, dava banho no Tuta, levava lá no pet shop, dava aquela tosada, botava a gravatinha no Tuta, deixava o Tuta, dava alimento para ele, cheirosinho ele estava. Passava 2, 3 semanas, procurava o Tuta, cadê ele? Fugiu de novo. A última vez que nós encontramos ele, eu parei na padaria para comprar pão, aí vem o Tuta cheirando na minha perna. Quando eu olho, eu falei: rapaz, é você? Eu conhecia ele porque ele tinha o maxilar de baixo que ficava para fora assim, né? Aí quando ele veio balançando aquele rabo peludo cheio de carrapato, eu falei: Tuta! Botei ele dentro do carro, levei para casa de novo, banho, tosa, tira carrapato, tira pulga. Pela terceira vez, Tuta desapareceu de novo. Nunca mais o encontrei. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que é assim. É só dar um tempo, está voltando para a lama. Está nas mesmas práticas que não agradam ao Senhor, porque não valorizam estar em comunhão. Se esquecem que aqui é lugar de refúgio. Se esquecem que aqui é lugar de comunhão. Bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e ouvir o que vocês ouvem. Valorize estar na casa do Senhor. Quantos desejariam gozar da mesma liberdade que temos de cultuar a Deus em igreja e em comunhão? E por último, reconheça, mas não somente reconheça, confesse os teus pecados. O que é que tem te afastado dessa comunhão? O que é que tem tirado de você o prazer de estar em comunhão? Onde é que está o teu coração? Por que teu coração está tão longe daqui? Reconheça, confesse os teus pecados. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz o seguinte: a Deus, tem misericórdia de mim, purifica-me, lava-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Confessa hoje ao Senhor. Eu não sei onde é que você está falhando. Eu não sei o que é que tem te afastado dessa alegria. Mas eu queria que você soubesse que o problema não está na igreja. O problema não está na liderança. O problema não está na liturgia. O problema muito menos está em Deus. Sabe onde é que está o problema? É na gente. É em nós. O salmista Asaf, no Salmo 77:10, disse ao Senhor: isto é enfermidade minha. Não transfere a culpa para os outros. Não transfere a culpa para ninguém. Diga: isso é problema e enfermidade minha. Por isso hoje assuma e diga: eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu vou me lembrar do que
a destra de Deus fez comigo até hoje. Que você assuma a postura de Jeremias lá no capítulo 3, quando ele lamentando só via problemas, mas aí ele disse: disso me recordarei, e é isso que eu vou me lembrar, para que eu renove a minha esperança. O que é que tem te afastado da alegria? Que hoje você esteja disposto a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Restaura hoje, Senhor, a nossa alegria. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero hoje te encomendar a Deus em oração. Eu não sei o que é que tem te desviado e tirado de você a alegria. Mas eu queria hoje te convidar a reconhecer e confessar ao Senhor. Oferecer-se a Ele hoje como uma oferta de amor. A dizer: Senhor, hoje eu estou aqui. Eu sei que eu cheguei aqui quebrado, Senhor. Eu sei que eu cheguei aqui dividido, Senhor. Eu reconheço que eu cheguei aqui e o meu coração está longe, Senhor. Está longe porque eu tenho vivido uma vida fora da Tua sintonia. Eu não tenho ouvido a Tua palavra, eu não tenho obedecido a Tua palavra. Eu reconheço isso, Senhor. Mas eu tenho perdido essa alegria, Senhor, porque eu reconheço que não somente eu não estou sintonizado, mas o meu coração está longe, está distante. Está nos prazeres lá de fora. Está na minha vida social lá fora. Minha preocupação está nos meus problemas e nas minhas angústias, que eu sei que voltarão para mim a partir do momento que eu estiver fora daqui. Assuma hoje uma postura de reconhecer os teus pecados diante do Senhor. Reconheça como Asaf diga hoje: o problema não está com a liderança da igreja, o problema não está com o tipo de culto da igreja, o problema não está com a liderança da igreja, o problema não está com as programações da igreja, o problema não está com o meu vizinho, o problema não está com o meu irmão lá da igreja, o problema está comigo. Isto é enfermidade minha. Confessa ao Senhor. Coloca a tua vida em ordem com Ele. Se você está flertando com o vômito, se você está flertando com a lama, esteja decidido hoje a continuar firme no propósito de seguir ao Senhor. E alegre-se hoje pelo privilégio, valorize o estar em comunhão, porque bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Fique em pé e vamos louvar ao Senhor. Que esse cântico seja a expressão pura que venha do seu coração, em oferecer-se hoje ao Senhor como uma oferta de amor, a reconhecer hoje os teus pecados, a pedir: Senhor, renova em mim a alegria, renova em mim hoje a disposição de estar em comunhão. Ó Deus, nada mais é importante na minha vida do que estar um dia que seja na tua presença, do que 1000 em qualquer outra parte. Eu não estou dizendo que esse templo, que esse local tenha algo místico. Eu estou falando que quando a gente se junta ao povo de Deus, não tem lugar melhor para a gente estar. É entre irmãos, é entre o povo de Deus. Louvemos ao Senhor. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Como oferta, Senhor. Como oferta de amor e sacrifício. As coisas não são fáceis, Quero minha vida, mas quando a gente decide se entregar a Ele como oferta, como oferta, Ele
e faz a obra na nossa vida. Repita mais uma vez: vem o Senhor. Vem o Senhor me oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Muitos reis e profetas desejariam ver e ouvir o que nós hoje vemos e ouvimos. Reconheça que é para isso que a gente nasceu, para adorar ao Senhor, para oferecer a Ele um sacrifício vivo. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, E que a cada dia, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar em comunhão, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. fecha seus olhos. Se Deus falou o teu coração, você tem coisa aí para consertar e está precisando restaurar essa alegria, levanta a tua mão que eu quero te incluir nessa oração no fim desse culto. Amém? Amém. 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 Eu preciso, Senhor, dessa alegria de volta. Amém. 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 Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Isso é enfermidade minha, Senhor, eu confesso a Ti, isso é enfermidade minha. Ó Deus, alcança o Teu povo com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que nada tire de nós a alegria, Senhor, de estarmos juntos entre irmãos. Ó Deus, que reconheçamos as nossas falhas, os nossos defeitos. Se estamos fora de sintonia, ó Deus, nos ajuda a colocar a antena, Senhor, na posição correta. Nós queremos receber o sinal limpo através do Teu trono, falando diretamente aos nossos corações, pelo Teu Santo Espírito que em mim habita. Ó Deus, eu quero sintonizar-me mais uma vez contigo. Ó Deus, o meu coração às vezes está dividido, está longe, Senhor. Eu não quero, ó Deus, fazer como a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Senhor, tira o mundo do meu coração. Ó Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a oração do Teu Filho Jesus foi: eu não peço a Deus que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. E é isso que a gente quer, ó Deus. Saber discernir o que não convém a nós como Teus filhos. Ó Deus, nos traga para perto de Ti. O nosso desejo é estar ao Teu lado, Senhor. É estar ao Teu lado. E que a cada dia, Senhor, nós queiramos mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Louvado seja Deus. Próxima quarta-feira, mais um tempo de oração às 19h30. Vem estudar a Bíblia conosco. Vamos nos dividir sempre em grupos, orarmos e intercedermos uns pelos outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, de lutas, porém de vitórias. E continue durante essa semana dizendo: restaura, Senhor, a alegria. Nada vale mais do que estar em tua presença. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Amém. Vai com Deus, temos cantina missionária, e que Deus lhe abençoe.